Esse movimento bullish não dá para ser ignorado. A última vez que eu vivi um movimento de position trade igual a esse, eu vivi no BTC. E o Ethereum também acompanhou essa movimentação, né? Que foi lá na recuperação da pandemia, no Covidão, quando o Ethereum saiu de $100 para $5.000 por unidade. Talvez ele não vai sair agora de $4.500 e parar em $20.000. Mas ele sair de $4.000 e parar em $10.000 é bem plausível. Se ele chegar a $10.000, ele pode chegar a $20.000. Não teria problema nenhum. E essa é a questão. Depende da força do movimento. Um position trade não pode ser ignorado. Então, assim, como ele fez um rompimento e rasgou essa resistência logo de uma vez e entrou numa corrida por procura, por FOMO de Ethereum, eu não vejo outra coisa a não ser um final de ano, né, clássico de felicidade exposto em Ethereum. Eu estou muito no FOMO com Ethereum, estou muito explosivo com Ethereum. Acredito que o Ethereum vai continuar entregando muito forte. Assim como eu falei no domingão do Bitcão, show que a gente fez com o Orlando Delamay, eu convenci o Orlando Delamay assim, ele me convenceu, eu tirar um pouco o pé, mas eu também ao mesmo tempo convenci ele de que, cara, eu acho que nós temos que entrar em Ethereum, entendeu? E é exatamente isso, ó. Ethereum entregando alta após alta, explosão. Acredito que ao longo dessa semana a gente ainda vai ter um bom segmento de alta. Tomarei um pouquinho mais de cuidado ali com sexta-feira, sábado e domingo, que são dias que, se a semana entregou muita alta forte, às vezes sábado e domingo ele começa a lateralizar, a corrigir um pouquinho. Não, ainda nada de correções agressivas. Neste momento, nós estamos tendo uma nova onda de explosão do Ethereum. Olha só, ele saiu de 4.500 desde que eu comecei a criar o conteúdo aqui, o vídeo, e agora já está valendo, sabe quanto, Eudes? 4.600, velho. 4.620 ele chegou agora. E ele ainda está explodindo. E não dá para ignorar, pessoal. Agora é um momento um pouco de esquecer investimento de curto prazo, tipo swing trade, e focar mais em position trade. Porque a operação de position trade eu sei que em algum momento o mercado vai ter correções. Eu sei que o mercado vai voltar sobrevivendo nas 4 horas. Só que ainda é muito cedo, por quê? Porque ele está num segmento de expansão e renovação de topo. Muito provável que essa semana a gente finalmente rompa os $4.800, o topo do Ethereum, e inclusive supere o topo do Ethereum, cria um novo topo. Quando a gente entra na fase de descoberta de topo, aí o céu é o limite. A gente não sabe até onde vai parar. Mas baseado no que eu estou vendo de comportamento das baleias, tem informação de uma baleia do mercado cripto que ele falou que a alta não vai parar até novembro. Até novembro não vai parar. Será? Um dos caras que foram os primeiros brasileiros a minerar Bitcoin no Brasil, o cara falou que o Ethereum não vai parar de subir até novembro. Mais uma coisa, mais uma informação que eu achei muito, muito, muito relevante mesmo. E como ele não pegou e não fez bull trap, nós temos ainda espaço para mais entrega de alta. Percebam que a última alta que nós tivemos, muito forte e agressiva do Ethereum, ele entrou em sobrecompra no mensal e olha só como ele ainda tem espaço para subir mais. Vamos falar agora não de movimentos de curto prazo, mas pensar nos 4 meses seguintes. Imagina o quanto de agosto para dezembro, se ele tiver um bom segmento de alta, imagina o quanto que ele pode subir. Só para vocês terem ideia, vamos pegar os últimos 4 ou 5 meses, tá? Desde que ele fez fundo, desde abril. Acabou abril, começou nessa alta do Ethereum. A cada mês que passa, o fundo do Ethereum a queda máxima do Ethereum no mês tem um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, por exemplo, ele chegou em $1.200. No mês de maio, 1º de maio, ele já estava no fundo de $1.700, ou seja, ele não baixou mais de $1.700. Em 1º de junho, ele não baixou mais do que $2.000, ou seja, tu nunca mais, desde junho, não consegue mais encontrar Ethereum a $2.000. Depois disso, a 2.300, que foi agora o mais próximo de um mês para o outro, né? E agora, em agosto, a gente não viu o preço do Ethereum mais baixo do que $3.340. O que significa isso? Cara, em abril, pouquíssimos meses atrás, ele estava valendo $1.200, o fundo. Em maio, o fundo já era $1.800, que foi quando eu entrei no swing trade. Em junho, $2.051, $2.300 agora no mês passado, julho, e agosto já o fundo dele é 3.421. Ou seja, o valor mais baixo que a gente pode encontrar Ethereum, baseado nos últimos movimentos, é $3.300. E a gente não sabe se vai voltar ali.
pelo menos não no curto prazo. Enquanto ele estiver em fase de expansão, a cada mês ele pode renovar o fundo, ou seja, ele pode criar um fundo mais alto do que os fundos anteriores. Então, o que acontece? Se ele vir a ter queda, ele vai ter queda o que? Até no máximo 3.300, 3.800, não sei. Mas será que vale a pena você tentar operação de curto prazo e ignorar um sinal de operação de longo prazo? Porque um position trade, ele é um trade que tem uma 90% de probabilidade de acontecer. Ele é uma direção de longo prazo. Com Golden Cross mensal, não dá para dizer. Eu não consigo dizer para vocês, por exemplo, até onde eu acredito que a alta pode chegar. Mas eu acredito que pelo menos $10 mil a gente pode ver o Ethereum ainda esse ano, se essa corrida continuar. E lógico, pode bater resistência em $5 mil e ele voltar um pouco para 3.800? Não sei, pode acontecer. Mas o mais importante, movimentação de longo prazo. Comprei hoje, vou vender no final do ano. Quanto no final do ano eu almejo o Ethereum? Eu acho que o Ethereum vai estar entregando máxima histórica, ainda em dezembro. Então, por conta disso, eu estou dentro. O Ethereum, e aí a gente pode pegar os derivados do Ethereum. Por exemplo, Lido, né? A gente pode pegar Lido aqui. Cara, Lido já está fazendo uma alta bem agressiva com aquilo que eu adoro, que é o Bear Trap mensal. Então, ele está, nesse mês, fazendo um rompimento de início de tendência de alta também, tentando fazer um Golden Cross aqui. Muito interessante, sinal poderosíssimo. Última vez que a gente viu um Bear Trap desse aqui, a gente teve entregas de alta muito forte. Então, Lido acompanha o movimento do Ethereum. Ethereum fez Bear Trap mensal. Quando ele rompeu 2.200, ele validou o Bear Trap, né? Então, ele validou o Bear Trap mensal, entregando alta forte mensal. Lido, você pega a Ena. Ena fez um drible do Ronaldinho Gaúcho, né? O Raiz lá, que é um dos criadores do negócio, sentou na graxa e teve que recomprar mais caro de novo, né? Para vocês verem que até os caras bilionários também fazem a cagada de vender cedo demais. Então, por exemplo, ele fez um Golden Cross agora recentemente. Ena também geralmente acompanha o preço do Ethereum. Também pode ter um forte segmento de alta. Desde o dia 9 de julho ele já está com 200% de alta. E pode continuar subindo. Pode e deve continuar subindo. Enquanto a gente tiver a linha branca acima da linha amarela e da linha azul, é tendência de alta, position trade. Em algum momento ele até pode voltar para linha amarela, né? Recuar para a linha amarela, trazendo aqueles recuos intencionais de 40%, 50% do último topo. A questão toda que eu quero saber, que acho que todo mundo tem que saber. Qual é o topo agora? Onde é o topo? Se o topo ele vai ser renovado agora, Bitcoin, Ethereum rompendo $5 mil, ele vai entrar numa fase de expansão de topo. E aí, onde é que é o topo? Ninguém sabe onde é que é o topo. Em fase de expansão de topo, você tem que estar dentro. Por quê? Porque é um mercado em expansão de preço. Ele está em descoberta de preço. Então, se o Ethereum está em descoberta de preço, é a mesma coisa quando o Bitcoin passou pela primeira vez dos $68 mil depois de 4 anos. Ele entrou em fase de descoberta de topo. Parou aonde? $123 mil. Então, assim, expansão eu não nego, eu só aceito, né? Copo d'água, carona e expansão do mercado são coisas que o cara só aceita, não se nega, tá? Então é muito importante tudo isso que está acontecendo. Enquanto o Bitcoin não mostrar sinais de enfraquecimento e desgaste da alta, como ele estava mostrando recentemente, mas não validou, tá? Ele não validou o enfraquecimento, eu acredito em continuação de alta. Inclusive, ao longo dessa semana, é bem provável que o Bitcoin consiga ultrapassar e renovar o topo de $123 mil também. Ele está com características de continuação de alta, características de rompimento, rompeu uma LTB agora recente, conseguiu dar segmento de alta. Não gosto muito da aproximação dessas duas médias, porque o cruzamento delas traz quedas intencionais. É uma coisa que eu vou ficar ligado, né? Bitcoin é 125 mil. Mas vamos imaginar que chega no final de semana, Bitcoin chegou a 125 mil, e aí semana que vem ele começou a rejeitar os 125 mil, perdeu os 122 e fazer um pequeno bull trap. Ali sim, a gente pode iniciar um processo de correção do Ethereum, do Bitcoin, do mercado cripto como um todo. Porém, agora, nesse momento, para esta semana, acredito em continuação de alta do Bitcoin, continuação de alta do Ethereum. Sem ainda ter um bull trap validado, eu não teria medo de nenhuma correção agressiva de curto prazo. Já na semana que vem, vou dar uma olhada, talvez no final de semana comece um movimento um pouco mais de correção, principalmente com o Bitcoin retestando e topo histórico que ele criou, 123, né? Todo reteste de topo do Bitcoin causa um estresse no mercado.